Você já se sentiu sozinho, sem saída, sem ter por onde começar? Já olhou ao redor e pensou: eu não tenho nada, nada de especial, nenhum dinheiro, nenhum apoio, nenhum talento que se destaque. Se essa frase já passou pela sua mente, então esse vídeo é para você. Porque é justamente quando tudo parece ausente que Deus começa a agir. É quando você começa do nada que Ele te mostra que o tudo não vem de fora, vem de dentro. Napoleon Hill dizia: toda adversidade, todo fracasso, todo sofrimento carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas você precisa plantar essa semente. E para plantar, não precisa ter nada além de fé e disposição. Não importa se sua conta está zerada, se você não tem contatos, se ninguém acredita em você. Acredite, muitos dos homens e mulheres mais bem-sucedidos da história começaram com nada. Absolutamente nada. Começaram como você. E sabe por que venceram? Porque não pararam por nada. Eles tinham uma convicção que você precisa despertar agora. Eu posso estar no chão hoje, mas Deus me fez para voar. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Davi era apenas um pastor de ovelhas, sem armadura, sem prestígio, sem status, mas derrotou o gigante que ninguém teve coragem de enfrentar. Por quê? Porque ele começou com o que tinha e confiou em Deus com tudo o que era. Você não precisa de estrutura, você precisa de espírito, não precisa de palanque, precisa de propósito, e se tiver Deus, já tem tudo. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo ardente. Mas quando esse desejo se alinha com uma fé inabalável em um propósito maior, nada no mundo pode te parar. Não se trata de mágica, trata-se de princípios. Quem começa do nada, aprende a valorizar tudo. Quem começa sem apoio, desenvolve força interna. Quem começa na escassez, aprende a criar abundância com as próprias mãos. Essa força não se compra. Ela se constrói. E a cada tijolo que você coloca, mesmo que pequeno, o céu te observa. E quando Deus vê alguém persistindo, mesmo sem ter nada, Ele se levanta a favor. Por isso, eu te digo agora, Deus não precisa que você tenha tudo. Ele precisa que você continue, mesmo tendo nada. Você que está ouvindo isso sabe que tem algo maior te chamando. Tem uma força aí dentro que ainda não foi ativada. Mas vai ser. Comece onde está, com o que tem. Mesmo que só tenha fé e vontade. Não espere condições perfeitas. As condições nunca são perfeitas. Mas Deus sempre é. A sua escassez hoje é o palco perfeito para o milagre começar. Mas o milagre não acontece se você parar. Por isso, não pare por nada. E se hoje tudo o que você tem é lágrima, dor ou vazio, então ore. Ore como quem já venceu. Ore como quem já é. Porque Deus não ouve o que você tem. Ele ouve o que você crê. Não é sobre onde você está agora. É sobre quem você está se tornando. Napoleon Hill dizia que o pensamento positivo sustentado por fé é capaz de mover montanhas. Mas você precisa plantar esse pensamento e agir sobre ele. A fé sem ação é estéril e a ação sem fé é cega. Você precisa dos dois. Frases CTA, algumas diretas e outras sutis. Se você já começou do nada, escreva aqui nos comentários o que te faz continuar. Quem tem Deus nunca está começando sozinho. Comece ajoelhado e termine de pé. Você tem tudo o que precisa para dar o primeiro passo: Deus e coragem. Se isso está tocando sua alma, compartilhe com quem precisa ouvir. Marque essa frase no seu coração. Comece do nada, não pare por nada. Se essa mensagem está entrando no seu coração agora, é porque você está sendo chamado. Talvez a sua vida inteira tenha sido só o prólogo. Agora é o início da história real. E ela começa assim, com fé, com coragem, com nada e com Deus. Você está pronto? Você já percebeu que quem tem tudo muitas vezes não faz nada? E quem não tem nada às vezes é quem mais realiza? Porque o verdadeiro poder não vem da abundância de recursos, vem da abundância de propósito. Napoleon Hill entendeu isso. Ele entrevistou mais de 500 milionários ao longo de 25 anos
e percebeu um padrão. Os mais determinados, os mais intensos, os mais visionários, foram os que começaram com menos. Eles não tinham dinheiro, não tinham diploma. Muitos nem sabiam o que queriam da vida, mas tinham uma coisa: a decisão de não viver parados. E essa decisão mudou tudo. Você pode estar começando agora. Talvez nem saiba direito para onde está indo. Mas quando você age com intenção, mesmo sem ver o caminho completo, Deus revela o próximo passo. A fé é exatamente isso: dar o primeiro passo, mesmo quando a escada ainda não apareceu. A Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Repare, é luz para os pés, não para o horizonte. Ou seja, você vê apenas o próximo passo, mas é suficiente. Você precisa entender. A escassez é o solo fértil da criatividade. Quem tem pouco aprende a fazer muito com pouco. E isso desenvolve o músculo mais valioso que você pode ter: a resiliência espiritual. Napoleon Hill chamava isso de autodisciplina mental. É quando você escolhe todos os dias, sem exceção, manter sua mente conectada ao que quer e não ao que teme, porque o medo paralisa. Mas o propósito liberta. Você precisa declarar para o universo, para sua mente e para o próprio Deus: mesmo sem ver nada, eu continuo. E essa simples escolha, continuar, muda sua vibração, muda suas ações e muda os resultados. Você não precisa começar grande. Você só precisa começar com grandeza interior. Moisés era gago. Gideão se achava pequeno demais. Jeremias disse que era jovem demais. E Deus usou todos eles. Sabe por quê? Porque Deus não usa os prontos. Deus usa os disponíveis. Você está disponível? Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda realização é o desejo. Mas desejo sem persistência é apenas ilusão. Desejo real é aquele que sobrevive ao cansaço, à crítica, à rejeição, à ausência de resultados. É aquele que te faz continuar mesmo chorando, mesmo em silêncio, mesmo sozinho. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Ninguém vai acreditar em você no início. E tudo bem, nem todo mundo precisa te entender. Mas você precisa continuar. Frases CTA, distribuídas naturalmente no texto. Se você já deu um passo mesmo com medo, escreva nos comentários: eu continuei mesmo sem ver nada. O céu se move quando você não para. Deus não precisa que você entenda, precisa que você confie. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que está por um fio, mas ainda não desistiu. Você não precisa ser forte o tempo todo. Precisa apenas não parar. Não espere as condições mudarem, mude você. O resto se alinha. Você pode estar na tempestade agora. Mas ouça isso: até a chuva mais forte tem hora para parar. E quando o sol volta, quem permaneceu firme é quem colhe os frutos. Então não pare, não recue, não olhe para trás. O começo do nada é o ponto de encontro entre você e o que Deus vai fazer. Só continua, só acredita, só persiste. Quem começa do nada, carrega o tudo dentro de si. Se você sentiu esse texto no coração, isso não é por acaso. É Deus te lembrando que ainda tem algo grande para acontecer através de você. Tudo o que existe no mundo visível começou primeiro no invisível. Antes de existir uma ponte, existiu um plano. Antes de existir uma casa, existiu um sonho. Antes de existir uma vida transformada, existiu um pensamento renovado. É por isso que quem começa do nada nunca está realmente no zero. Porque o invisível já é parte do processo. Só que você precisa acreditar no que ainda não apareceu. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas veja bem, conceber e acreditar. Não basta apenas imaginar. É preciso acreditar, tanto no que ainda não existe, que você age como se já estivesse vendo. É aí que começa o milagre. A fé é o motor invisível que transforma pensamento em realidade. Hebreus 11, 1 diz: a fé é a certeza
daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não precisa ver para saber que vai acontecer. Você só precisa permanecer, fiel à visão, fiel à construção, fiel ao chamado. Tem gente que olha para você hoje e diz, ele não tem nada. Ela não vai conseguir. Mas mal sabem, eles que você carrega o invisível mais poderoso de todos, a promessa de Deus sobre sua vida. O erro de muita gente é desistir cedo demais. Desistem porque ainda não apareceu, porque ninguém apoiou, porque os resultados não vieram em uma semana, mas os maiores frutos da vida não nascem em solo raso. Eles crescem nas profundezas. E você está sendo trabalhado no oculto. Quando você ora em silêncio, Deus escuta, em secreto. Quando você age mesmo sem aplausos, o céu está assistindo. Quando você chora em silêncio, Deus recolhe cada lágrima, e mais cedo ou mais tarde, aquilo que era só fé, vira testemunho. Napoleon Hill ensinava sobre a importância de um propósito definido. Ele dizia que sem propósito, o homem se torna um navio à deriva, e qualquer onda o leva para longe. Você precisa decidir. Qual é a razão que te faz continuar mesmo quando não há nada? Qual é o porquê que te mantém de pé mesmo? Quando o mundo quer te dobrar, isso é o que diferencia os que constroem dos que apenas sonham. Quem tem propósito, tem direção. E quem tem direção, não se perde no barulho da vida. Você pode não ter dinheiro, pode não ter diploma, pode não ter família te apoiando, mas se tiver um propósito claro e fé inabalável, você já tem mais do que precisa. Porque Deus não precisa de cenário ideal. Ele precisa de disposição real. Moisés tinha um cajado, Davi tinha uma pedra, Gideão tinha 300 homens cansados. E você tem o quê? Seja o que for, Deus pode usar. Mas só se você não parar. Frases CTA, espalhadas ao longo do texto. Não subestime o invisível. É lá que Deus trabalha. Escreva aqui nos comentários. Ainda não vejo, mas continuo. Quem tem propósito não recua diante da escassez. A fé que você pratica no escuro será luz no seu futuro. Se essa mensagem te fez lembrar da sua força, compartilhe com quem precisa reencontrar a própria. Comece com fé, continue com coragem, termine com glória. A escassez te ensina coisas que a abundância não revela. Te ensina a economizar energia, a focar no que importa, a confiar em Deus, mesmo quando não entende, a agir com firmeza, mesmo quando está tremendo por dentro. Você acha que está no fim, mas está apenas no início. Você está sendo lapidado, está sendo treinado, está sendo moldado. E quando a hora chegar, o mundo verá o que Deus estava formando em silêncio. A grande verdade é essa. O visível é só o reflexo do invisível. E se você cuidar da sua mente, da sua fé, do seu interior, o exterior se ajusta. Como dizia Napoleon Hill, primeiro no pensamento, depois na ação, por fim, na realidade. E aqui vai um segredo. Você não precisa que o mundo inteiro acredite. Você só precisa acreditar o suficiente para continuar. A fé começa onde termina o controle. E é nesse lugar que Deus opera. Chega uma hora na vida em que tudo se resume a uma única escolha: parar ou continuar. Não importa mais o quanto você sabe, ou o quanto você tem, ou quem está com você. O que realmente define o seu destino é o que você decide fazer quando o chão falta, quando as forças acabam e quando tudo parece ter dado errado. E é nesse momento, quando você olha para o céu em silêncio, que Deus olha para você com intenção. Porque Ele não te chamou para ser mais um. Ele te chamou para ser prova viva de que quem começa do nada pode viver o tudo. Napoleon Hill dizia: as oportunidades muitas vezes são disfarçadas de adversidades temporárias. Isso quer dizer que, às vezes, o que você chama de fracasso é só o disfarce do seu próximo milagre. Mas só vê o milagre quem não para. Quem aguenta mais uma noite, mais uma rejeição, mais um não. É por isso que eu te digo com toda a fé: não negocie com a desistência.
Ela não tem nada para te oferecer, mas Deus tem. Há um segredo sobre grandes pessoas que quase ninguém conta. Elas não venceram porque tinham sorte, nem porque tinham tudo. Elas venceram porque decidiram não desistir. E a decisão é uma força espiritual. É um grito silencioso que o universo escuta. É uma declaração de guerra contra a mediocridade. É um recado direto ao céu. Eu não vou parar. E o céu responde. Você pode estar ouvindo isso agora com lágrimas nos olhos. Talvez tenha pensado em desistir hoje. Talvez esteja vivendo o seu fundo do poço. Mas se ainda está respirando, é porque o seu destino ainda não foi cumprido. E se Deus ainda te acorda, é porque Ele ainda tem algo para fazer através de você. Nada é mais poderoso do que um homem ou uma mulher decididos a continuar, mesmo sem ver, decididos a construir, mesmo sem ter, decididos a crer, mesmo sem entender. Napoleon Hill nos ensinou que a força de vontade é o músculo invisível que sustenta todas as outras forças. Mas hoje eu quero ir além. A sua força de vontade unida à força de Deus é invencível. Com Deus na frente, até o deserto vira caminho. Com Deus ao lado, até o nada vira recomeço. E com Deus dentro, até a dor vira testemunho. Frases CTA. Para fechar com impacto. Não negocie com a desistência. Decida não parar. Se essa mensagem te alcançou, escreve aqui. Eu não vou parar. Compartilhe esse vídeo com alguém que está por um fio e precisa dessa força. Mesmo começando do nada, Deus te chama pelo nome. Você não é o que te faltou. Você é o que decidiu continuar. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de coragem. Talvez você pense que tudo isso é bonito demais para ser real. Mas pare e olhe para a história dos grandes. Dos que vieram do pó, do chão, da favela, da ausência, e chegaram onde ninguém imaginava. Eles decidiram que não seriam definidos pela origem, nem pelo medo, nem pelas perdas. Eles decidiram que iriam até o fim. E Deus honrou cada passo. Então, se nada mais funcionar, se tudo desabar, se o mundo te virar as costas, ore, levante a cabeça e continue andando. Porque quem continua, mesmo sem força, mesmo sem saber, mesmo sem ninguém, não está sozinho, está sendo guiado, protegido, direcionado. E você vai parar por quê? Se já começou do nada, por que parar agora? Você aguentou até aqui, já venceu tanto, já sobreviveu a coisas que destruiriam outros. Não desista. Agora, comece do nada, não pare por nada, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai deixar claro. Valeu a pena continuar.